E começamos com a palavra estrela, que é uma palavra muito normal no sentido histórico, porque é uma palavra que seguiu o percurso de muitas das palavras portuguesas. E eu vou tentar explicar que percurso foi esse. Como sabemos, muitas palavras portuguesas começaram no latim, ou melhor, não começaram. Esse é um engano muito habitual. Nós dizemos que o português vem do latim, a história é muito mais complicada, porque o próprio latim já vinha de outras línguas, e entre o latim e o português temos também outras fases a que podemos dar outros nomes. Mas, simplificando um pouco a história, vamos dizer que estrela é uma palavra portuguesa e galega e parecida com outras, com as palavras, com a mesma palavra noutras línguas latinas. Esta palavra vem da stella do latim. Olha, esta palavra já vinha do proto-itálico, que era uma língua falada na Península Itálica, antes do latim, que deu origem ao latim e a outras línguas. O latim foi a que acabou por sobreviver e aquela que acabou por ser a mais importante. Portanto, a palavra latina vem do proto-itálico e esta palavra do proto-itálico já teria vindo de uma língua, de uma palavra ainda mais antiga, que se usava há uns 6.000 anos, que poderia ser algo como stera. É muito difícil de pronunciar esta palavra, nós não temos ideia, não temos a certeza como se pronunciava, foi reconstruída pelos linguistas nos últimos 200 anos, mas ela existiu certamente e existe hoje, temos descendentes desta palavra em muitas línguas, não só nas línguas latinas. E provavelmente esta palavra já viria de outras línguas ainda mais antigas, mas o percurso que nós conseguimos recuperar é este, do proto-indo-europeu para o proto-itálico, para o latim e depois para as outras línguas latinas, incluindo a nossa, o português. E esta palavra está logo aqui no início porque isto é o percurso mais habitual das palavras portuguesas. É este percurso que vem do latim, que já vinha destas línguas todas. As palavras que dão origem às nossas, em geral, eram as palavras do latim vulgar, do falar do povo, não necessariamente do latim clássico, embora esse também nos tenha dado muitas palavras, e embora esse fosse também parecido com o latim vulgar. Não eram duas línguas muito diferentes. Mas sim, o português vem do latim vulgar e as importações diretas do latim clássico são até muito posteriores. Haveria também aqui nesta zona da Península Ibérica, esta zona ocidental e mais para norte e mais para o ocidente, onde se desenvolveu aqui esta forma particular de latim, haveria já outras palavras mais antigas, anteriores ao latim, que se misturaram depois com o latim que aqui chega. Estamos a falar de línguas, algumas delas indo-europeias, que nós chamamos habitualmente de celtas, línguas célticas, se quisermos, e também outras línguas pré-indo-europeias. Ainda existe uma na Península Ibérica que ainda hoje é falada, o basco, e estas línguas também terão cá deixado algumas palavras, mas é tudo muito vago porque é muito difícil ter certezas de que palavras estamos a falar. Há quem diga, por exemplo, que a palavra murchar terá vindo de uma palavra mais antiga que já cá estava antes do latim chegar, mas não temos grandes certezas. Por isso, esta parte da história está envolta em brumas muito difíceis de fazer desvanecer e temos de aceitar este facto. Olha, se a primeira palavra foi estrela, que mostra o percurso mais habitual do latim até ao português e do que vinha antes do latim, a segunda palavra que escolhi para contar esta história é a palavra luva, que no fundo é uma das palavras que mostram como o fim do Império Romano está inscrito na nossa língua. Luva é uma palavra germânica, não há muitas, mas é uma palavra germânica que veio, que nos chegou da língua gótica, trazida por aqueles povos germânicos que nós conhecemos, os visigodos e os suevos e por aí fora, uma língua que depois se perdeu, até porque estes povos começaram a usar o latim de forma muito rápida e muito intensa. Curiosamente, este gótico é uma língua germânica que não deu origem a nenhuma outra língua, mas é uma língua da mesma família do alemão, do inglês, do holandês e por aí fora. Nós, como eu disse, não temos muitos exemplos de palavras destes povos, até porque provavelmente eles não vieram em grande número, era uma elite. Os habitantes da península continuaram, mesmo sob o domínio destes povos germânicos, continuaram a ser hispanos, ou seja, consideravam-se ainda romanos, a falar latim, mas um latim agora falado em reinos que tinham uma nobreza germânica. Luva é uma dessas palavras que mostra este passo da nossa história depois deste fim gradual, há que dizer, do Império Romano. Ora, a terceira palavra nesta história da nossa língua em 12 palavras é a palavra lua, que nos mostra
algo que nós fizemos, é uma palavra que, tal como estrela, que veio, veio muito direitinha desde os tempos do latim até hoje. É curioso pensar como os nomes dos astros parecem ser daqueles nomes muito... Os astros que vemos parecem ser daqueles nomes muito sólidos, mas pronto, lua, tal como estrela, vem do latim, já tinha vindo do proto-itálico e por aí fora, como eu contei. Ora, o que é verdade é que esta palavra mostra aqui algo que aconteceu a muitas palavras aqui na zona noroeste da Península Ibérica. Algumas palavras começaram a deixar cair os N's e os L's. Estou a usar o nome da letra de forma muito pouco precisa, porque na verdade estamos a falar dos sons, não das letras. O som N e o som L no meio, entre vogais. Temos este exemplo de lua, que noutras línguas latinas, mesmo aqui ao lado, é luna, e este N, este N, este som cai e passamos a dizer só lua. Isto aconteceu em muitas palavras, está inscrito até na forma como nós fazemos o plural de muitas palavras. Por exemplo, papel passa a papéis, este L cai, este L entre vogais cai. Era provavelmente um erro de pronúncia do latim que se começou a espalhar e que se começou a cristalizar e tornou-se parte da nossa língua, e é uma das características mais centrais do português e do galego em comparação com as outras línguas latinas. No fundo, nós falamos latim, um latim deturpado, um latim que foi alterado. E o próprio latim também já era uma língua anterior deturpada e por aí fora. É um processo que continua. Assim se fazem as línguas da humanidade, e aqui em Lua nós vemos este processo que provavelmente terá ocorrido na segunda metade, provavelmente não, ocorreu na segunda metade do primeiro milénio depois de Cristo, não se sabe exatamente quando, mas foi essencial para criar a nossa língua. Ora, e a quarta palavra desta nossa sucessão é laranja, que é um dos exemplos de palavras que vieram através do árabe. Algumas delas vieram de outras línguas através do árabe. É uma palavra que mostra então o controlo muçulmano da Península Ibérica a partir do século VIII. Temos muitas palavras de origem árabe, como açúcar, como laranja, como azul, e já vamos falar de azul porque aí o percurso é bastante interessante. E podemos dizer que não há dia nenhum que um português não use palavras de origem árabe. São muitas e são muito comuns. Isto é mais uma prova de que a nossa língua e as palavras da nossa língua testemunham esta respiração histórica dos impérios para trás e para a frente, a força destas guerras e desses tempos. E há que dizer também que nós estamos nesta ponta do mundo antigo, nesta extremidade, e por isso íamos recebendo palavras de muitos lugares e misturando-as com o latim, que era o tronco principal da língua que veio a ser o português. Portanto, a história, no fundo, conta-se. As línguas do norte da península, no processo de guerra com o domínio muçulmano, começaram a descer em 5 faixas. Esta faixa mais ocidente acabou por se dividir politicamente, e nós chamamos português a esta língua que veio por aí abaixo e que se misturou com muitas palavras árabes através da influência do muçárabe, que era o falar latino dos cristãos e não só, que estavam sob o domínio muçulmano. Portanto, estas línguas do norte misturaram-se com o muçárabe. Também tiveram uma influência direta do árabe, e muitas delas também andaram a trocar palavras. Nós temos algumas palavras de origem árabe que nos vieram por influência castelhana. A quinta palavra é azul, que é uma palavra que também nos chega pelo árabe, mas que tem origem persa, como muitas outras. Azul tem origem persa e chegou-nos até cá a bordo do árabe. O que é curioso é que o persa é uma língua indo-europeia da nossa família, da família do português, do latim, das línguas germânicas, das línguas celtas. Todas estas são línguas indo-europeias, e o persa também é, e deu-nos esta palavra, mas passou por uma língua não indo-europeia, o árabe. É como se o árabe fosse um amigo que anda a transmitir prendas entre dois irmãos, o que é curioso. Estas prendas são estas palavras. Já ouvi a teoria, e há muitas teorias nisto das línguas, de que azul não seria de facto uma palavra
de origem persa, mas sim uma palavra amazigh. Nós chamamos tradicionalmente aos amazighs chamamos berberes, mas é o termo da própria língua, é amazigh, e podemos usar esse termo. São línguas do norte de África que provavelmente tiveram influência nas línguas ibéricas. As populações do norte da África já cá estavam até antes da invasão, daquilo que se chama tradicionalmente invasão muçulmana, e continuaram por cá, misturaram-se. É bem possível que haja muita influência destas línguas, mas é muito pouco conhecida, muito pouco estudada, e por isso não me faria muita confusão se viéssemos a descobrir que muitas destas palavras têm esta origem amazigh. Mas em relação à palavra azul, a teoria mais consensual é de que vem do persa, através do árabe. Há também muitas outras palavras persas, como eu disse, e vou dar só mais um exemplo, neste caso com um percurso diferente. Magia é uma palavra que vem do persa antigo, vai para o grego, do grego acabou no latim medieval, não no latim que deu origem diretamente ao português, mas o latim medieval, e o latim medieval emprestou, como se diz, esta palavra magia ao português. O português vai buscar magia ao latim medieval, que foi buscar ao grego, que foi buscar ao persa. E assim nós vemos como as palavras andam a navegar pelo mundo fora, e como as palavras mostram viagens e mostram relações entre povos muito complexas e também muito interessantes. E às vezes são apenas relações ou viagens que nós conseguimos apenas entrever, não temos bem certeza de tudo o que aconteceu, mas conseguimos percebê-las olhando um pouco para estas palavras que ainda hoje usamos todos os dias. Quando o rei de Portugal começa, e quando a corte começa a usar o português também, mais tarde, como língua oficial, se quisermos usar este termo um pouco anacrónico, porque o termo oficial não era usado para isto, ninguém dava o nome português à língua. Era a língua falada pelas pessoas, era a língua do noroeste da península. No século XIX tornou-se tradicional chamar a esta fase da língua galego-português, mas isto é um termo muito posterior. A primeira vez que alguém chama português à língua, este nome, este substantivo, foi, na verdade, pelo menos que se saiba até hoje, podemos encontrar depois outros casos mais antigos, nunca se sabe, mas que se saiba foi no século XV. Foi Dom Pedro, um dos infantes portugueses das Sete Partidas, o infante das Sete Partidas, que ao traduzir uma obra de Cícero, no prefácio desta tradução, disse que estava a traduzi-la para português, e assim surge pelas mãos de um tradutor barra infante o nome da nossa língua, já só no século XV, reparem. E foi a partir daqui que a língua, não por causa de alguém ter chamado à língua, mas foi algo, quer dizer, a partir deste momento em que se começa a ter noção de que há uma língua com um nome, foi também aqui que se intensificou a padronização da língua. Surgem gramáticas, muito por influência também aqui dos nossos vizinhos, que surgem as primeiras gramáticas do castelhano e nós vamos atrás. São das primeiras gramáticas de línguas europeias não clássicas, digamos assim, e surgem gramáticas, começamos a ter também imprensa, de repente a língua começa a estabilizar um pouco na escrita, um pouco, porque nunca foi muito estável, e então nessas épocas ainda menos, mas começamos a ter esta ideia de uma língua na escrita. Agora, claro, esta língua já existia, já era falada, já era muito antiga, e mesmo no momento em que o Dom Afonso Henriques começa a ser rei, já a língua era falada nas bocas das pessoas. Há esta continuidade, estas transições, estas mudanças graduais que são muito interessantes, muito difíceis de conseguir descobrir, descrever, mas é isso que eu estou a tentar fazer aqui de forma muito resumida na história da nossa língua em 12 palavras. Já tivemos as nossas primeiras 6 palavras, tivemos estrela, luva, lua, laranja, azul e português, e assim falámos um pouco rapidamente da origem da nossa língua. E vamos falar da expansão desta língua pelo mundo, como ela se espalhou e deu origem a outras línguas, e como mudou muito, e como ainda hoje muda muito. Bem-vindos à segunda parte da história do português em 12 palavras. Vamos falar da parte da expansão, quando a língua saiu dos lugares onde se criou. Na verdade, esta expansão já inclui a expansão para sul. Quando chega a Lisboa, já a língua existia, e por isso, digamos que também a própria existência da língua no sul de Portugal já é uma fase de expansão. Mas vamos ver como é que foi a língua fora da Península Ibérica, fora da Galiza e de Portugal, onde ela nasceu. A sétima palavra é papiar, que é uma língua do cabo-verdiano, que foi uma língua que foi criada usando vários materiais portugueses. Ela não é exatamente uma língua que tenha nascido do português, como o português nasceu do latim, com um processo bastante complicado, mas é uma língua que foi
criada de raiz, criada de raiz por várias gerações que tiveram de a criar, por não terem recebido de herança uma língua completa. Isto é assim que muitos dos crioulos surgem. Há uma língua de comunicação que é criada, por exemplo, entre grupos de escravos. Vamos imaginar escravos que falam e é bastante real, escravos que falam várias línguas e então para comunicar entre si, para comunicar com quem os está a traficar para outro sítio, acabam por criar um pidgin, que é uma língua de comunicação, como é, por exemplo, o portunhol, entre os portugueses e os espanhóis, noutra situação muito diferente. Este pidgin depois é aprendido por novas gerações e estas novas gerações criam uma língua de raiz com uma gramática nova, uma gramática diferente das outras línguas que estão à volta. Portanto, o cabo-verdiano tem muitas palavras portuguesas, não é exatamente uma língua que tenha nascido diretamente do português. A gramática é bastante diferente, é uma língua que é testemunho da capacidade linguística dos seres humanos. Mesmo em situações muito difíceis, em que não há uma transmissão completa de uma língua, as novas gerações criam essa gramática e assim se percebe como os seres humanos precisam da linguagem. Papiar tem uma relação com o português e aqui mostra como o português se espalhou não só enquanto português, mas também enquanto fonte de materiais para outras línguas, como aconteceu com o cabo-verdiano. E há outros crioulos pelo mundo fora. A oitava palavra é samba, que é uma palavra africana que foi levada para o Brasil, também pelos escravos, e que aqui está em representação de toda a história do português no Brasil, que é uma história muito complexa e que apenas vou dizer de forma muito simplificada. No Brasil criaram-se línguas gerais, que são línguas baseadas no tupi-guarani, no caso do Brasil, línguas usadas não só pelas pessoas que já estavam no Brasil, mas também pelos portugueses e pelos seus descendentes, às vezes descendentes comuns. Estas são línguas também elas coloniais, porque foram espalhadas pelo sistema colonial, por exemplo, pelos jesuítas, como por exemplo. Estas línguas gerais são muito diferentes do português. A certa altura, o português passa a ser a língua usada em todo o território brasileiro por vários motivos, não só por uma questão de política do próprio reino de Portugal, mas também por causa do prestígio que o português começou a ter enquanto língua das cidades. As línguas gerais começam a ser cada vez menos faladas e o português surge como língua comum de todo o território. Um português com grandes influências africanas, um português com uma gramática bastante diferente, um português que tem origem neste caldo que começa a surgir no século XVI. Depois, no século XIX, quando o português se torna a língua oficial do novo país, do Brasil, o português começou a ter como padrão o português que já existia na Europa. E por isso temos aqui uma espécie de língua dupla, em que temos este português que se desenvolveu em vários séculos em contacto com outras línguas e por vezes sem grande padrão, e depois temos este português que foi, digamos, adotado pelo novo Estado e que é um português muito mais parecido com o português do lado europeu, que também mudou. Aqui deste lado também mudámos muito. E assim temos uma situação brasileira muito diglóssica, em que o português do Brasil é muito variado e a gramática usada, por exemplo, numa conversa informal entre duas pessoas pode ser muito diferente da gramática usada na escrita quando estão pelas mesmas duas pessoas. Esta situação é muito interessante, muito complexa e aqui fica representada pela palavra samba, que todos nós conhecemos e associamos ao Brasil e que mostra também as fortíssimas influências africanas nesta língua portuguesa do lado de lá, esta língua portuguesa no Brasil. A nona palavra é ureno. Portanto, já tivemos papiar, a sétima palavra, a oitava palavra samba, a nona palavra é ureno, que é uma palavra do Swahili. A palavra ureno vem da nossa palavra reino. É a palavra como que o Swahili usa para designar Portugal. Vem de reino. O português, a certa altura, no Índico, chegou a ser uma língua franca usada por portugueses, mas também por europeus, como os holandeses, e também por populações locais para contactar com os europeus. Era uma língua franca europeia, como se fosse o europeu geral usado. E aqui temos um resquício desta influência portuguesa no Índico, apenas nesta forma como a nossa palavra reino veio a dar origem à palavra ureno, que quer dizer Portugal. E há muitos outros resquícios em muitas palavras portuguesas em várias línguas do Índico, no Indonésio, por exemplo, em crioulos, por exemplo, no Sri Lanka, e por aí fora. Portanto, temos uma forte presença portuguesa no Índico, de forma muito mais complexa do que simplesmente a existência ou o uso da língua. A língua meteu-se pelas línguas locais por ter sido usada também como língua franca durante muito tempo. A décima palavra, na verdade, são duas.
olho e óculo, porque estas duas palavras têm precisamente a mesma origem, mas chegaram ao português com uma viagem final um pouco diferente. Tem origem numa palavra antiquíssima, de há 6.000 anos, do proto-indo-europeu, que seria algo como oco, algo parecido ao roco, é difícil de pronunciar. Deu origem a okelos, no proto-itálico, depois oculum, que era uma forma do acusativo de uma palavra latina, que deu origem ao nosso olho, através de formas transitórias. Tudo isto é algo como é que eu ia dizer, gradual, uma forma transitória como oculum, que seria considerado já uma espécie de erro na oralidade. Este oculum levou olho e ficou assim. Portanto, foi uma mastigação da palavra até chegar ao nosso olho. E isto foi gradual, sempre pelos falantes, ao longo das gerações. Óculo é uma importação muito mais tardia do latim, com outro significado muito mais preciso, e é uma palavra técnica, que depois vai dar origem até uma palavra menos técnica, como óculos, como se chama isto que eu estou a usar. Este é um exemplo do cariz duplo das importações latinas e gregas. Temos importações que são de herança, que vêm por aí fora, pelas gerações fora. Temos estas importações um pouco mais artificiais, mas muito úteis, de palavras técnicas, por exemplo, e não só, que foram feitas muito mais tarde, durante o Renascimento, por exemplo, e durante todos os séculos posteriores, em que os cientistas e os técnicos, quando precisavam de uma palavra, muitas vezes iam buscar ao latim e ao grego. Esta importação é diferente e os próprios sons das palavras não sofrem as mesmas mudanças. Ou seja, olho tem todas estas pequenas mudanças graduais feitas pelos falantes, e óculo é como se fosse uma palavra latina conservada em formol. Está conservada porque saltou os séculos, veio do latim clássico diretamente para as línguas mais modernas, saltando todos estes séculos de mastigação pelos falantes. Esta importação dupla de palavras latinas e gregas mostra também, mais uma vez, como as palavras têm caminhos muito diferentes e como as línguas são feitas de materiais muito diferentes, às vezes do mesmo material, mas usado de forma ou importado por pessoas diferentes e por caminhos diferentes. Temos depois a palavra rua, que é uma palavra galega, que mostra bem, com este acento, esta é a versão oficial da palavra, esta palavra mostra como, na zona onde a língua começou, no noroeste da península, ainda hoje se fala algo muito parecido com aquilo que é o português. A língua não desapareceu de lá. Embora esteja muito influenciada pelo castelhano, embora o castelhano ou o espanhol esteja hoje em dia a ser cada vez mais usado na Galiza, a língua que deu origem às versões atuais do português e do galego está lá ainda na Galiza, e nós podemos encontrar nas placas, porque é desde os anos 80 oficial também na Galiza. Nós encontramos palavras nossas na Galiza, encontramos estrada, por exemplo, encontramos rua, encontramos tantas outras. Nós podemos falar em português com os galegos e muitas vezes nós não sabemos isso. Nós podemos falar porque eles falam algo que vem precisamente do mesmo sítio de onde vem o português, que é este latim mastigado no noroeste da península, que depois se espalhou pelo mundo. Portanto, se nós dermos a volta toda, chegamos à Galiza e temos também algo que é a nossa língua, ou o diabo por ela. Por fim, e para terminar, temos bué, que é uma importação recente das últimas décadas, desde os anos 70, que veio de África. É provável que tenha vindo da palavra do Kimbundu, uma língua de Angola, da palavra mbué, que quer dizer abundância, e esta palavra mostra bem como a nossa língua continua a ir buscar materiais, como a nossa língua continua a ser renovada, como as palavras depois têm usos diferentes, podem ser mais informais, mais formais, e vemos como a nossa língua tem vestígios de palavras do Império Romano, da Rota da Seda, da expansão islâmica, da expansão dos povos ibéricos pelo mundo, do tráfico de escravos, da história do Índico, do desenvolvimento das línguas nacionais na Europa. Tem ainda palavras que foram, e aqui falámos pouco, mas poderemos depois falar noutros vídeos, que foram importadas do francês e do inglês, que são as outras duas línguas, para lá do castelhano, que mais nos deram palavras. É quase uma característica histórica do português, que foi buscado ao espanhol, ao francês e ao inglês de forma sucessiva várias palavras, mas também a muitas outras línguas. Portanto, toda esta história mostra estas ligações, estas histórias que por vezes estão contadas, outras nem por isso. Nós não sabemos assim tanto como é que se criaram, por exemplo, os crioulos no Atlântico Norte. Sabemos que tem a ver com a escravatura, mas não sabemos bem todos os processos. E ao olhar com atenção para a nossa língua, nós vemos tudo o que não sabemos e tudo o que se entrevê na história das palavras, nos sons das palavras, nas ligações entre as palavras que nós conseguimos adivinhar ao olhar para elas. Tudo isto está inscrito mesmo nas palavras que usamos todos os dias, que são testemunhos da história do português, mas também do mundo.